A Páscoa é uma celebração conhecida por cristãos no mundo todo. Mas, olha só, sua história não começou com a ressurreição de Jesus. As verdadeiras raízes da Páscoa estão lá atrás, nas páginas do Antigo Testamento. Muito antes de Cristo andar pela terra, o povo de Deus já se reunia todo ano para lembrar um poderoso ato de libertação. Esse ato não foi só um evento histórico, foi um sinal profético, uma sombra de algo ainda maior que viria. A primeira Páscoa, ou Pessach, preparou o terreno para a história da redenção que se desenrolaria séculos depois. Os rituais, os símbolos e os sacrifícios apontavam para a frente. Entender a Páscoa cristã começa por voltar a essas tradições antigas. Precisamos olhar como o povo hebreu celebrava e por quê. Só assim conseguimos perceber toda a profundidade e a beleza da Páscoa cristã. A Páscoa não é apenas uma tradição nova. Ela é o cumprimento de uma promessa feita primeiro a Israel, ecoando através das gerações, e finalmente revelada em Cristo. A história da Páscoa começa no Egito. O povo de Deus, os israelitas, era escravo há centenas de anos. Suas vidas eram marcadas pelo sofrimento e tristeza. Mas Deus ouviu seus clamores e levantou Moisés para conduzi-los à liberdade. Na noite anterior à fuga, Deus deu instruções específicas a Moisés. Cada família deveria escolher um cordeiro perfeito, sacrificá-lo e passar o sangue nos batentes das portas. Eles deveriam comer o cordeiro às pressas, junto com pão sem fermento e ervas amargas. Essa refeição ficou conhecida como a Páscoa. Naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito. Mas onde havia sangue, o anjo passou por cima e poupou o primogênito. Esse ato quebrou a resistência do faraó. E os israelitas finalmente puderam deixar o Egito e começar a jornada para a terra prometida. A primeira Páscoa foi uma noite de terror e esperança. Marcou o início de uma nova vida para o povo de Deus, fundamentada na fé e obediência. A Páscoa não era apenas sobre libertação da escravidão. Era um sinal profético apontando para uma libertação ainda maior. Cada detalhe, o cordeiro, o sangue, o pão sem fermento, tinha um significado mais profundo. Deus estava estabelecendo um padrão que teria seu cumprimento pleno no futuro. O cordeiro precisava ser sem defeito, simbolizando pureza e inocência. O sangue era sinal de proteção, um substituto pela vida dos que estavam na casa. A refeição era comida com pressa, prontos para partir, lembrando ao povo que a salvação às vezes chega de repente. Por séculos, o povo judeu celebrou a Páscoa, lembrando da fidelidade de Deus. Mas os profetas também falavam da vinda do Messias. Ele traria uma liberdade nova, não só contra opressores humanos, mas do próprio pecado. A Páscoa do Antigo Testamento era uma profecia viva. Apontava para o dia em que Deus agiria de novo, de forma definitiva, para salvar o seu povo, de uma vez por todas. Quando Jesus começou seu ministério, João Batista o recebeu dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Isso não foi por acaso. Era uma ligação direta com o Cordeiro da Páscoa lá do Êxodo. Jesus era o cumprimento da promessa. Ao longo de sua vida, Jesus falava sobre seu sacrifício que estava por vir. Ele sabia que a cruz o aguardava. Até mesmo o momento de sua morte foi significativo. Jesus foi crucificado durante a Páscoa, justamente na hora em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Seus seguidores logo entenderam o que isso significava. Jesus era o verdadeiro e perfeito Cordeiro. Seu sacrifício traria não só proteção temporária, mas redenção eterna. O simbolismo que começou no Egito agora encontra seu verdadeiro sentido em Cristo. Para os cristãos, Jesus não é apenas mestre ou curador. Ele é o Cordeiro que se entregou para que pudéssemos ser libertos.
O sangue tem um papel central tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Egito, o sangue do cordeiro salvou vidas. Era um sinal, uma cobertura, uma barreira contra o juízo. Sem ele, não havia proteção. No Novo Testamento, o significado do sangue se torna ainda mais profundo. O sangue de Jesus, derramado na cruz, oferece perdão e um novo começo. O apóstolo Paulo escreveu: "Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados." A ligação é clara. Assim como os israelitas precisaram do sangue do Cordeiro para escapar da morte, nós também precisamos do sangue de Cristo para nossa salvação espiritual. Não é só um símbolo, é o próprio meio pelo qual somos reconciliados com Deus. O sangue de Jesus faz a ponte entre a humanidade e Deus. É o maior sinal de amor e o centro da mensagem da Páscoa. A morte de Jesus não foi um acidente. Era o centro do plano de Deus desde o princípio. A cruz foi onde justiça e misericórdia se encontraram. Jesus aceitou ser o sacrifício, tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. Mas, olha, a Páscoa não termina na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição provou que a morte foi vencida. O túmulo não pôde contê-lo. O poder do pecado foi quebrado para sempre. Essa vitória já havia sido anunciada pelos profetas e era esperada por gerações. Cumpriu o padrão da Páscoa. Primeiro o sofrimento, depois a libertação. Foi um novo êxodo, nos tirando das trevas para a luz. A ressurreição é a glória máxima da Páscoa. É a prova final de que o plano de redenção de Deus foi completado. Para os israelitas, a Páscoa significou libertação do faraó. Mas, para os cristãos, a Páscoa significa libertação de algo muito maior. É a liberdade do pecado, da vergonha e da escravidão espiritual. O sacrifício de Cristo abriu caminho para um novo tipo de vida. E essa liberdade não é só para alguns escolhidos. É oferecida a todos que creem. Pela fé em Jesus, somos libertos da culpa e ganhamos uma nova identidade como filhos de Deus. As correntes do nosso passado são quebradas. A Páscoa nos lembra que a libertação de Deus não tem limite de tempo ou circunstância. Assim como Ele libertou Israel, hoje Ele liberta qualquer um que clama pelo seu nome. A redenção é possível, não importa o tamanho da nossa necessidade. A mensagem da Páscoa é universal. É a promessa de uma segunda chance, um recomeço e verdadeira liberdade para todos. No seu coração, a Páscoa é uma mensagem de esperança. Ela declara que nenhuma situação é escura demais para a luz de Deus brilhar. Do sofrimento nasce alegria. Da morte vem a vida. A ressurreição é a vitória máxima sobre o desespero. A Páscoa também fala de amor. Deus não deixou a humanidade lutando sozinha. Ele entrou na nossa história, tomou nossa dor e pagou o preço mais alto. A cruz é a maior demonstração de amor que o mundo já viu. A vitória está no centro da história da Páscoa. Jesus venceu todos os inimigos, o pecado, a morte e o túmulo. Porque Ele vive, nós também podemos enfrentar o amanhã com confiança e paz. A Páscoa é a celebração do amor imparável de Deus e da esperança que nada pode destruir. A Páscoa é muito mais do que apenas uma data no calendário, ou ovos de Páscoa e coelhos. É o cumprimento da promessa antiga de Deus. A história que começou no Egito chega ao seu clímax no túmulo vazio. A profecia do Cordeiro Pascal se completa em Cristo. Esse é o coração da fé cristã. Deus cumpre suas promessas. Ele traz vida da morte, esperança do desespero e salvação do sacrifício. A Páscoa é a prova viva de que o amor de Deus nunca falha. Para quem crê, a Páscoa não é só uma lembrança. É uma realidade presente, um convite diário para caminhar em liberdade, perdão e alegria.
A porta que antes era marcada pelo sangue do Cordeiro, agora está escancarada para todos entrarem. Um ótimo domingo de Páscoa a todos vocês. Se inscrevam-se no canal e deixem seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Que Deus continue abençoando a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo.